Vamos ser sinceros. Todo mundo já ouviu que previdência privada é essencial para o futuro, né? Parece aquela decisão super responsável, o caminho certo para uma aposentadoria tranquila. Mas será que essa recomendação está ajudando mais o seu futuro ou o lucro de quem vende o plano? É isso que a gente vai descobrir agora. Essa é a famosa pergunta de R$ 1 milhão que quase ninguém faz. A previdência privada virou um dos produtos financeiros mais populares do Brasil. Mas, espera aí, popularidade quer dizer que é bom? Ou será que é só uma solução fácil de empurrar para quem busca segurança, mas não tem tempo de olhar os detalhes? É exatamente isso que a gente vai investigar. Antes de sair julgando, a gente precisa entender o apelo da coisa. Porque, olha, a previdência privada não vende só um investimento. Ela vende uma ideia, um sentimento muito poderoso que mexe com os nossos maiores medos e desejos. Ela vende a paz de espírito de um futuro seguro. Sabe? Aquela sensação de que, colocando um dinheirinho ali todo mês, o dever está cumprido. É a venda da organização, da responsabilidade. Aí chega o gerente do banco e fala: precisamos pensar na sua aposentadoria. E a previdência soa como a única resposta. É por essa força toda que muita gente entra sem nem questionar. E é aqui que está o pulo do gato. No mundo das finanças, nem sempre o que é mais famoso é o mais eficiente. É que nem comida, né? Os produtos que têm mais propaganda raramente são os mais saudáveis. Com investimento é igual. Um produto que é fácil de explicar e que dá uma boa comissão para quem vende, esse vai se espalhar muito mais rápido. Então, beleza. Vamos fazer o que pouca gente faz. Tirar esse rótulo bonito de plano para o futuro e olhar o que tem dentro da máquina. No fim do dia, previdência privada é um produto financeiro como qualquer outro e precisa ser analisado com o mesmo rigor. Na prática, um plano de previdência é só isso, um veículo. Pensa num carro. O carro te leva para os lugares, mas é o motorista que decide o destino e o caminho. A previdência é o carro, não o destino. É só uma estrutura, uma embalagem que guarda outros investimentos lá dentro. Não tem mágica nenhuma. E como isso funciona, então? O dinheiro que vai para lá não fica parado numa conta, não. Ele é aplicado em fundos de investimento. E essa estrutura toda, esse veículo, tem suas próprias regras, taxas de administração, taxas de carregamento e, claro, um jeito específico de pagar imposto que precisa ser escolhido com muita atenção. E o que são esses fundos onde a grana é aplicada? São os mesmíssimos investimentos que a gente encontra por aí fora da Previdência. Títulos do governo, ações de empresas, fundos que misturam um pouco de tudo. Não tem ingrediente secreto, gente. O nome Previdência é só a embalagem. Se o fundo que está dentro for ruim e caro, não há embalagem bonita que salve a rentabilidade. E entender isso muda o jogo completamente. A pergunta a se fazer não é: devo ter uma previdência? A pergunta certa é: dentro dessa estrutura aqui, em qual fundo o meu dinheiro está investido? Qual o desempenho desse fundo? E o mais importante, quanto eu estou pagando de taxas por isso? Agora, vamos ser justos. Isso não quer dizer que previdência privada é sempre a vilã. De jeito nenhum. Ela é uma ferramenta financeira. E como toda ferramenta, se for usada do jeito certo, para o objetivo certo, pode ser muito útil. O problema é quando se tenta usar um martelo para apertar um parafuso. Aí não dá, né? Então, vamos ver os dois lados da moeda. A previdência pode ser excelente, por exemplo, para planejamento tributário ou para planejamento de herança, porque facilita a transferência do dinheiro. Mas ela vira um péssimo negócio quando as taxas são abusivas, quando o fundo rende menos que o básico, ou, o que acontece na maioria das vezes, quando a pessoa simplesmente aceita a primeira opção do banco, comprando a promessa de tranquilidade sem olhar o custo real por trás dela. E se tem um ponto que merece atenção máxima, são as taxas. Elas são um veneno silencioso. Uma taxa de administração de 2% ao ano pode não parecer muito, mas ela come um pedaço não do que foi depositado, mas de todo o patrimônio acumulado ano após ano. É como um vazamento pequeno, mas constante, que depois de décadas vira uma inundação. Olha bem para este número. Uma diferença de apenas 1,5% na taxa anual pode significar, no final de 30 anos, ter quase 1/3 a menos de dinheiro do que se poderia ter. É um impacto gigantesco que vai acontecendo em silêncio enquanto se acredita que está fazendo o melhor para o futuro. Ok, já entendemos o problema. Mas e aí? Como tomar a decisão certa? Vamos sair da teoria e ir para a prática. Aqui vai um guia, um checklist decisivo para analisar qualquer plano de previdência, seja um novo ou aquele que já existe na carteira. É hora de virar o analista do próprio dinheiro. Primeiro, qual o objetivo? Aposentadoria em 30 anos ou um projeto para daqui a 10? A resposta muda tudo. Segundo, taxas. Quanto custa essa brincadeira no total? Terceiro, tributação.
A escolha da tabela de imposto foi pensada. E o mais importante de tudo: quais são as alternativas? Se um tesouro direto ou um fundo mais barato oferecem algo melhor, por que escolher a Previdência? Sem comparação, não existe decisão, só aceitação. E o perigo é este. Escolher errado um produto de longo prazo é como programar o GPS com o endereço errado. Nos primeiros quilômetros, a diferença é pequena. Mas depois de uma viagem de 30 anos, o destino final pode ser uma cidade completamente diferente da planejada, com muito menos recursos do que se imaginava. O erro se multiplica em silêncio. Com tudo isso na mesa, a gente chega ao ponto central. A discussão sobre previdência privada não pode ser um simples sim ou não, sabe? Demonizar o produto é tão errado quanto aceitar de olhos fechados. A pergunta inteligente é: este plano de previdência específico, com estas taxas, com a gestão deste fundo, faz sentido para os meus objetivos e para a minha realidade? Essa resposta muda tudo, porque ela tira o poder da mão de quem vende e coloca de volta onde sempre deveria estar, na mão de quem investe. Para fechar, o maior erro financeiro não é ter uma previdência, é ter uma sem saber por quê, sem analisar os custos, o fundo, as alternativas. É preciso analisar o plano, questionar, comparar. E se essa análise toda gerou alguma dúvida, compartilhe aqui nos comentários, porque no fim das contas, se o produto não for bem entendido, a chance dele estar construindo um futuro melhor para o banco e não para quem investe é muito grande.